Gente, eu sou o Cavalo Lacrador e hoje eu vou fazer um desafio para uma personagem aí muito importante, dizem, que era o homem mais sábio de Atenas, e eu duvido disso, porque o mais sábio sou eu, porque eu sei fazer o cara ficar passando vergonha, porque eu sou um cara entendido, muito entendido. Então eu vou ir lá e vou desafiar aquele cara para saber mesmo se ele é um cara sábio. Era um cara lá da antiguidade, da Grécia Antiga. E eu vou desafiar ele, e eu vou mostrar para ele, pois eu sou o Cavalo Lacrador. E eu vou lacrar com ele e ele vai passar vergonha comigo. Vocês vão ver. Vejam só. Cheguei aqui, eu estou vendo que o Sócrates está ali, ó. E eu vou perguntar para ele. Tem aqui até, olha, eu chamei a televisão, tem um cara entrevistando ali ele. E eu vou lá incomodar ele. Estou chegando lá e já vou falar ali com ele. Me disseram, Sócrates, que você é o homem mais sábio de Atenas. Já que você é o homem mais sábio de Atenas, me responda uma pergunta muito fácil, que qualquer um sabe responder. Se você não souber responder, eu vou responder para você. E a pergunta é, o que é o amor, Sócrates? É o que dizem, meu caro jovem. Dizem que eu sou Sócrates e disseram que eu sou o homem mais sábio de Atenas. Mas o que eu tenho a dizer para você é que só sei que nada sei, não sei de nada. Você não sabe o que é o amor, Sócrates? Minha nossa! E você é o homem mais sábio de Atenas, dizendo que não sabe de nada? Que tipo de sábio é esse, que não sabe nem o que é o amor? Pois eu tenho a resposta, e eu sou um cara bom nisso, porque eu sou o Cavalo Lacrador, e eu sei o que eu estou falando. O amor é pegação. Quando eu saio na balada, eu saio pegando todo mundo. Isso é o amor, porque eu sei que é isso. Eu vivencio isso todos os dias. Veja só minha beleza, veja só. Todo mundo fica louco quando me vê, e aí eu chego pegando todo mundo, pego geral. O amor é pegação. Então, o que eu poderia dizer é que eu não entendo muito de amor. Não sei dizer exatamente o que é isso, não compreendo muito bem. Mas você diz que afirmou categoricamente, não é? Categoricamente você está dizendo que o amor é o quê? Pegação, seria isso? Se você tem certeza do que você está falando? Aparentemente parece que você tem certeza de que o amor é pegação, que você entende. Foi isso que você falou, não foi? Então quer dizer que quando você fala que ama sua avó ou ama sua mãe, você pega elas também? Você faz pegação com a sua mãe e com a sua avó? É isso? Se você falou que o amor é pegação, então quando você diz que ama sua avó, ama sua mãe, ama o seu pai, ama o seu periquitinho da gaiola, você quer dizer que pega eles? Não, minha avó eu não pego. Minha avó não, capaz de ser, não é certo isso? Minha mãe, capaz que eu vou pegar minha mãe? Não, não é isso não, Sócrates. Não é isso que eu quis dizer. Não era isso que eu estava falando. Mas algumas considerações sobre o método socrático. Então, assim, quem acompanhou a questão que já foi colocada da essência do homem, né, referente à teoria, né, socrática de que a natureza última do homem é a alma, né? Então, relembrando, né, quem for, para a gente ter continuidade nessa questão do método socrático, que é o método retórico dele, né? O que se sabe, né, que Sócrates ele tinha um método retórico próprio dele, né? Por influência até mesmo do movimento dos sofistas, né? Por isso que é importante estudar os sofistas, porque a gente precisa entender
exatamente por que Sócrates agia como agia. Inclusive, Aristófanes vai fazer uma sátira dele, né? Pelo, pelo modo, né? Pelo meio ou a maneira que o Sócrates age, né? Nos diálogos dele, né? Então, Sócrates, como ele acreditava então que a essência do homem é a alma, né? Uma alma, a psique, né? Uma alma intelectual, um ser interior, um eu interior, né? No sentido não que se resume à matéria, isso já foi falado, mas que se resume ao corpo, né? Então, que já foi falado, mas sim algo que vai além disso, que é uma coisa imortal, né? Uma alma intelectual, uma alma pessoal, que ele chama de psique. Sócrates, ele acreditava que a sabedoria, né, ela se encontra dentro, né, dessa alma. Mas, e aqui uma crítica dele contra os sofistas, né? Ele acreditava que a mera opinião, e nisso os sofistas eles eram experts, né, em manipular a opinião. Sócrates então acreditava que a mera opinião era uma espécie de obstáculo para se alcançar a sabedoria e a verdade, né? Para alcançar a verdade seria necessário para alcançar a verdade seria necessário a se livrar da opinião. Então a opinião, né, seria uma espécie de obstáculo que impedia com que a alma, né, do indivíduo alcançasse a sabedoria. E Sócrates, ele afirmava que ele era um parteiro, né, da verdade, um parteiro de ideias, né, de ideias, parteiro, né, da sabedoria, né, porque ele acreditava que quando ele estava num debate com o interlocutor dele, ele acreditava que o interlocutor dele, o adversário dele, estava ali prenhe de verdade, né, prenhe de sabedoria, mas que a opinião impedia que aquilo ali viesse à tona, né. Então, assim como a mãe do próprio Sócrates era uma parteira de pessoas, ele se dizia um parteiro de ideias, né? Um parteiro da verdade, né? Ele ajudava as pessoas, através do método dele, a extrair a verdade de dentro de si. Então, de dentro dessa alma, né? Porque essa alma é a sede da razão, é dessa alma que surge a capacidade racional do ser humano, né? Já foi comentado isso. Então, com esse método, Sócrates ele tinha o objetivo de tentar ajudar, né, o adversário dele, que discutia com ele, dialogava com ele, debatia com ele, de ajudar esse interlocutor a extrair de si próprio a verdade, a conseguir tirar de dentro de si essa verdade que está ali presa por conta da opinião. Então, a crítica que eu falei, né, contra os sofistas, porque os sofistas eles se diziam sábios por saber manipular a opinião, né? Mas isso é uma outra metodologia, né? Os filósofos eles tinham uma espécie de rivalidade contra os sofistas, né? Porque os sofistas eles achavam que, né, essa grande maioria, a verdade é uma coisa que não há possibilidade de existir verdades, então talvez que possa existir, né? Seriam opiniões ou, se duvidar, talvez verdade relativa, né? Lembrem aí de Gorgias e Protágoras, ou leiam, né, sobre esses dois, Gorgias e Protágoras, dois sofistas aí. E para eles a verdade não era uma coisa assim palpável, uma coisa alcançável. Então, para eles, sábio, né, para os sofistas, sábio era aquele que manipulava a opinião e tirava proveito disso, tirava vantagem disso, manipulando as opiniões das pessoas, manipulando as opiniões. Já o Sócrates não funciona dessa maneira. Sócrates ele já está defendendo que há sim a verdade, essa verdade está no interior, nessa alma, né, racional, mas o que impede que essa verdade saia, venha à tona, é justamente as opiniões. E com o método que o Sócrates utilizava, né, nos diálogos, né, e na conversa que ele tinha com os seus interlocutores, é, esse, é, esse método ele tinha o objetivo, né, de tentar fazer com que essa verdade se liberte das opiniões e venha à tona. Então o método era composto de dois momentos. Um era a ironia, onde ele derrubava toda a pompa do adversário dele, né? O adversário dele no debate vinha com a ideia de que
tinha um conhecimento, uma sabedoria, uma verdade de alguma coisa. E Sócrates, já se sabe, né, que Sócrates dizia que ele não sabia de nada, e por isso ele era sábio, né? Ele não afirmava que sabia de algo, e de fato ele não sabia de algo. A única coisa que ele tinha certeza é que ele não sabia de nada, mas ele se dizia, né, movido por uma divindade que dizia, né, para ele, talvez dentro da mente dele, dizia essa divindade, esse Deus, que ele tinha que fazer isso, né, fazer esses debates com as pessoas, utilizar o método dele, para ele ajudar as pessoas a alcançar a verdade, que era esse o trabalho dele, e ele não era um sábio de saber conteúdos e dominar todos os conteúdos. Ele era sábio nesse sentido, de talvez ali no debate aprender algo com o próprio interlocutor, né, interlocutor que ele está, né, debatendo, e talvez colaborar para mostrar que esse interlocutor às vezes não alcançou a verdade, não atingiu a verdade, apenas tinha uma mera opinião sobre um assunto, fazer com que esse interlocutor se afaste dessa opinião, para que daí ele possa, junto com o interlocutor, os dois, de certa maneira, tentar extrair, né, de dentro da alma do adversário essa verdade que está ali presa. Então ele usava o método, né, que a gente chama de método socrático, né, hoje, no qual ele fazia uma ironia, né? Eu acho que eu tô com o pelo do cachorro aqui, ó. Deixa eu... o pelo é que eu tava abraçando o cachorro ali fora e tem um pelo aqui. Então, continuando. Então ele usava o método dele para tentar ajudar, né, o interlocutor dele a extrair, né, se livrar das opiniões e extrair essa verdade. O primeiro momento era a ironia, então, onde ele ironizava primeiro que o Sócrates ele já se apresentava nesse debate como um ignorante. Eu não sei de nada, né? Mas você não é o cara mais sábio de Atenas? Não, olha, eu só sei que nada sei, eu não sei. Mas diga você o que você sabe. Daí começava um debate sobre algum assunto, sei lá, justiça, política, não sei. Então o Sócrates, primeiro ele se colocava de uma maneira bem humilde, assim, e às vezes até elogiava o adversário dele, sabe? O elogio às vezes pode ser uma estratégia retórica, você pode destruir um argumento de uma pessoa elogiando ela, né? Porque você vai, de certa maneira, abalar a racionalidade dela. A razão, para muitos filósofos, a razão ela tem que ser fria. Em alguns momentos da vida a gente tem que ser frio, calculista, e sabe, a razão ela tem que ser fria, porque ela tem que fazer cálculos, ela tem que fazer inferência, ela tem que pensar. E com a emoção, às vezes a gente não consegue pensar, né, no calor da emoção. Então, por isso que a razão ela tem que ser fria. E dessa maneira ele, de certa maneira, apelava para um elogio ali, para meio que já abalar a emoção do cara, né, deixar o cara se sentindo, né, o bonitão, o sabichão. E aí ele ia deixando o cara falar, assim, abria a possibilidade do cara se entregar na fala. Ele ia deixando o cara falar e começava a fazer perguntas. E aí essas perguntas o cara ia, né, respondendo, o cara ia, né, tentando argumentar com o Sócrates, até o momento que o Sócrates percebia uma contradição no discurso do cara. Digamos que o cara afirma A e nega B, né, no meio do debate, e lá no meio, sim, quando ele vai argumentando ali, de repente ele afirma o B, sendo que ele afirmou o A e negou o B, lá no finalzinho ele afirma o B também, de certa maneira. Aí o Sócrates já percebia isso, que o cara entrou em contradição, e ele fazia uma ironia em cima do discurso do cara. Aí só arrebentava o discurso do cara, mostrava que o cara entrou em contradição e não sabia exatamente do que estava falando. Aí a partir daí, se o cara foi humilde no sentido, sabe, usar o ignorante no sentido humilde, entendeu? Se o cara pensou, puxa, né, é verdade, Sócrates, você acabou de mostrar que eu tô errado, que eu tô falando bobagem aqui. Me desculpe, deu Sócrates, não, tudo bem, né? E aí os dois iam continuando o debate até que o Sócrates conseguisse, de certa maneira, fazer com que aquilo que eles estavam discutindo saísse do cara, né? Que ele se livrasse da opinião, e a ironia fazia isso, né? Fazer com que purificasse, era uma espécie de purificação. Então a ironia, o fato do Sócrates ironizar o adversário era uma espécie de purificação ali, né, para ele se livrar da poluição da opinião, para ele
estar livre disso para poder alcançar a verdade. E o segundo momento seria a maiêutica, que seria esse esforço de continuar o debate até que se extraísse a verdade, ou até que os dois chegassem a um consenso de verdade. Então, seria mais ou menos assim que Sócrates procedia, né? Era assim que ele conseguia extrair o conhecimento, a verdade, uma sabedoria, ou ele acreditava que assim ele conseguiria extrair a verdade, a sabedoria de alguém. Ok?